Hoje vamos começar a live tomando um café e feliz dia novo nessa live super especial, nesse vídeo especial, onde nós iremos trabalhar no melhor formato para que você possa trabalhar em equipe. A ideia nossa é ser expansivo. O que é expansivo? Quando você usa a sua equipe para agregar valor para a empresa como um todo e também para você como gestor. O que eu vejo de pessoas por aí que elas querem trazer resultado para dentro das suas empresas, elas querem crescer profissionalmente, querem crescer a sua empresa, querem que a equipe cresça, mas não agem do jeito adequado. E por não agirem do jeito adequado, acabam tendo problemas. Mas hoje, aqui neste vídeo, você vai ter ferramentas super especiais para que você consiga fazer a sua equipe crescer, evoluir e ir para outro patamar. E nós iremos trabalhar cada pontinho. Na live de hoje, eu vou te passar 4 princípios que qualquer líder que queira crescimento, tanto seu quanto da sua empresa e dos seus colaboradores, ele precisa agir. E depois disso, eu vou passar uns 3 passozinhos para você dar aí uma metinha do dia, né? Para que você possa ter um resultado mais positivo, ok? Então, a nossa ideia é simples, nosso plano, qual que é o nosso plano? É você ter o máximo de crescimento aqui e você depois entender as ferramentas e colocar em prática dentro da sua empresa. Para você que é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, saiba que de segunda a sexta tem vídeo novo aqui no canal, no Instagram, é uma live ao vivo aqui no Instagram, e depois eu pego essa live, jogo ela lá no YouTube, e ela fica lá no YouTube. Daqui ela sai daqui depois de um período, 24 horas, um pouquinho a mais, dependendo da live eu deixo um pouco mais de tempo. E todo sábado tem um vídeo novo, mais elaborado, mais programado, para que você tenha um resultado positivo na sua vida. Então vamos lá. A aula de hoje eu preparei para vocês uma história que é bem conhecida. Se você tem perto da minha idade, um dos filmes que mais te agradou deve ter sido Coração Valente. Para que você entenda um pouquinho melhor, o Coração Valente ele conta a história da Inglaterra, que estava meio que invadindo a Inglaterra estava invadindo a Escócia, e existia um rei ali na Escócia que também era um rei muito mau, e ele já estava dominando tudo ali e oprimindo toda a população. Mas no meio de toda a confusão existia um cara, o Sir William Wallace. Sir William Wallace ele começou a lutar pelos direitos da Escócia, pela liberdade da Escócia, e ele começou a trazer pessoas para perto dele, começou a coordenar pessoas, e cada vez mais pessoas iam juntando. Teve uma parte do filme que ele vai lutar e tem umas pessoas assim que estão lá, e é a primeira vez que estão vendo ele, algumas pessoas do exército dele, né? E aliás, de um exército de outras pessoas que começaram a se unir a ele. E quando ele chega perto dessas pessoas, elas falam assim: nossa, eu pensei que você tinha 3 metros de altura. E ele fala: eu também solto raios pelos olhos e tudo mais. Aí eles vão pra guerra, guerrilha e tudo mais. A história do Sir William Wallace não é um conto de fadas. É uma história que, claro que os acontecimentos ali, acredito que eles tenham trabalhado de um jeito para ser mais interessante para um filme. Mas existe exatamente a história de William Wallace na Escócia. Inclusive existem estátuas sobre ele lá. Sir William Wallace existiu e ele lutou pela Escócia. Ele é considerado um herói da Escócia. Existem muitas homenagens feitas para ele lá. Mas o que levou o William Wallace a trazer esse resultado tão interessante? O que fez com que ele saísse de ser um homem pacato, um homem normal, e lutar com tantas pessoas e trazer resultados maiores? Ele não fez nada por ele, não fez nada pelo ego dele, que era só para ele ganhar, para ele se tornar um príncipezão maravilhoso e tudo mais. E se você viu o filme até o final, você sabe o final que ele teve no filme, e marcante, que é aquele último berro que ele dá lá no filme, que ele diz liberdade. Ou seja, ele lutava pela liberdade do povo escocês. Ele lutava para dar um crescimento, ele lutava para que as pessoas saíssem daquela escravidão, saíssem
daquela situação medíocre para ir para uma evolução maior. É isso que ele lutava. Ele pensava no outro antes de pensar nele mesmo. E agora aqui eu vou trazer quatro princípios que você precisa utilizar, você como líder de equipe, você como líder de grupo, e no final eu vou te trazer 3 passos para que você consiga colocar em prática. Então fique comigo até o final, que vai ter uma surpresinha bem boa. Primeiro, aqueles que fazem os membros da equipe crescerem o valorizam. Ou seja, para que você possa evoluir a sua empresa, possa evoluir a sua equipe, possa fazer a sua equipe crescer, você precisa primeiro valorizar eles. Não existe nada pior do que um líder que despreza o seu liderado. O líder, ele precisa ter em mente que as lutas dele, que as batalhas que ele tem, é tudo em prol para o liderado. Então, é esse ponto principal que você precisa entender para que você comece a agir. E se preocupar com o liderado, valorizar ele, não é valorizar ele conforme o seu pensamento de valorização. É conforme o pensamento dele de valorização. Conforme a visão dele de valorização. Conforme os princípios dele de valorização. Então, não vai adiantar nada eu ficar falando de mim, ficar falando de como eu sou o bambambam, como eu sou o bom, como eu sou o bonitão, sendo que o resultado da minha vida está direcionado com o resultado da equipe. Não é eu que tenho que brilhar, quem tem que brilhar é a equipe. Tem um ditado que eu gosto muito de falar, é que quando todas as coisas dão certo, o culpado é a equipe. Quando todas as coisas dão errado, o culpado é o líder, porque o líder tem que bater no peito e falar, não, traz para mim, a culpa é minha, eu deveria ter feito isso de um jeito melhor. Essa é a percepção. Segundo ponto, aqueles que fazem os membros da sua equipe crescerem, valorizam o que os membros da equipe valorizam. Ou seja, novamente, você olhar para a equipe, ver qual que é a intenção dele, o que eles valorizam, o que eles gostam, o que eles querem, e então fornecer tudo aquilo para eles. Vamos pensar comigo, será mesmo que o dono da Google, ele gosta tanto de jogar videogame? Porque nos escritórios da Google tem um monte de videogame. Não, mas tem o perfil das pessoas, tem o perfil dos colaboradores, dos liderados dele. E o perfil dos liderados dele é um perfil de pessoas que jogam videogame. Então ele deixa lá um videogame para ampliar, para eles poderem descansar, para eles poderem amenizar a mente, para eles poderem se divertir, para que eles possam produzir mais. O objetivo ali não é diversão, o objetivo dali é produtividade. Não é cumprir horário, cumprir regras formatadas, e sim trazer resultados. É isso que é o jogo deles. É esse o jogo que você precisa entender. Terceiro ponto, aqueles que fazem sua equipe crescerem, aumentam o valor da equipe. Então aqui está uma importância da pessoa fazer treinamentos dentro da sua empresa, da pessoa pagar cursos e aprimoramentos para a equipe. Aqui está o ponto de você pegar a equipe toda e dar algum tipo de treinamento. Eu vi que a Sandra está aqui. Sandra, eu vejo que você vira e mexe, rola algum tipo de treinamento ali junto com as tuas superiores e também com as tuas lideradas. Para que esse treinamento? Para valorizar o outro, para que o outro cresça, para que o outro saiba fazer, para que o outro tenha ferramenta melhor, para que o outro saiba colocar as coisas em prática. Ah, Jonatas, mas eu também me aprimoro quando eu ensino, eu também me aprimoro quando eu faço. Ok, esse é um benefício secundário. Sabe, eu estou num projeto da academia, é igual a academia, você vai fazer exercício em um músculo, mas tem o secundário, você também está mexendo em um outro músculo que de lambuja está ganhando também força. Então existe esse aspecto. E o quarto nível, aqueles que fazem os outros da sua equipe crescerem, tornam-se mais valiosos. Isso talvez seja o mais importante. Essa seja a chave porque você está vendo esse vídeo. Para você se tornar mais valioso. Porque você precisa ser mais valioso, ter um valor maior. Porque você precisa dar crescimento, mas antes de você dar crescimento, você precisa crescer. Você precisa evoluir. Você precisa se desenvolver. Não adianta falar da equipe e você ter a sua cabeça
fechada lá atrás e não querer crescimento. Eu durante muito tempo trabalhei em uma empresa onde que o meu líder, ele não queria crescimento. Chegou um ponto que eu tive que sair. Por quê? Porque eu olhava para ele e eu via que eu tinha maior crescimento do que ele. E eu queria evoluir, queria líderes mais capacitados, queria líderes que fossem tutores, queria líderes que me ajudassem a evoluir, mas com o exemplo dele. E é essa pegada que você precisa ter. Ser o melhor exemplo para a sua equipe, ser o melhor exemplo para os seus subordinados, ser o melhor exemplo para as pessoas que estão próximas de você. Agora pare e pensa, bem, será que os seus liderados se sentem valorizados? Será que eles se sentem valorizados por você? Será que os membros da sua equipe, eles sentem que você gosta das mesmas coisas que eles gostam? Ou eles pensam que você pensa que aquilo é só uma besteira? Eles acreditam que você pensa que aquilo é uma besteira? Será que os membros da sua equipe, eles sentem que você está querendo aumentar o nível deles? Será que os membros da sua equipe olham para você e veem você como um exemplo? Será? Então, depois de você feito essa reflexão, vamos entrar aqui em 3 passos para que você possa aumentar o seu poder de influência com a equipe, você aumentar o valor da equipe conforme algumas ferramentas. Primeiro passo, acredite nos outros antes que eles acreditem em você. Um dos maiores erros de um líder é que ele quer que os liderados acreditem nele, mas ele mesmo não acredita na equipe. Ele pode até acreditar em si mesmo, mas ele não acredita na equipe. Ele não confia na equipe. Ele acredita que a equipe só está ali por causa de salário, porque funcionário é tudo vagabundo, tem que trabalhar mesmo, porque funcionário não presta, porque basta elogiar que as coisas dão errado. Cara, isso não é acreditar na equipe. Não é acreditar na equipe. Então você precisa, antes de qualquer coisa, acreditar na equipe. Acreditar que eles são capazes. Acreditar e deixar que ele faça as coisas por si só. Acreditar que ele vai trazer o resultado por ele mesmo. Acreditar que as coisas vão fluir. Acreditar que eles são capazes de realizar antes que eles acreditem em si mesmos. Eles podem até estremecer a perna, sabe? Eles podem até ficar com medo, mas você vai capacitar, você vai dar coragem a ele. Segundo ponto que eu vejo assim, ó, que você tem que colocar isso em prática hoje. Eu sei que você quer que a equipe faça tudo por você. Eu sei que você quer que a equipe realize, que a equipe traga um resultado poderoso. Mas a equipe não vai fazer nada se você não servir primeiro. Você precisa servir antes de ser servido. Hoje eu estava lendo a Bíblia e diz assim que aquela parábola das virgens, né? E nessa parábola diz que a mulher tinha 10 virgens, né? As 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, elas não botaram azeite dentro da lamparina, e as prudentes deixaram o azeite. Quando chegou o Senhor, elas foram ao seu Senhor prudentemente servir ele com o azeite, com a lamparina acesa, e as outras foram em busca para resolver as coisas. Quando voltaram, o Senhor diz o seguinte, diz que não conhecia aquelas outras. Ou seja, do que ele está falando? De servir. Nós viemos ao mundo para servir. Nós temos que servir. Existe a parábola dos talentos que também está falando de servir. Servir, servir, servir. Eu não estou falando de você ser escravo. Servir é você ajudar o outro a ter crescimento. Servir é você ter uma conexão maior com a outra pessoa para que ela possa ter crescimento. Mesmo que você não ganhe com isso. Mesmo que ela seja uma pessoa má. Na parábola dos talentos tem que o servo, o Senhor, ele vai viajar e deixa com um servo ele dá 5 talentos, com o outro ele dá 2 talentos e com um ele dá 1 talento. O que tinha 5 multiplicou por mais 5. O que ele entregou 2 multiplicou por mais 2. E aquele que ele deu 1, esse que tinha 1, ele só escondeu o seu talento.
e não fez nada com esse talento. Quando o Senhor volta, o que tinha 5 devolve os 5 e mais 5. O que tinha 2 devolve 2 e mais 2. Mas o que tinha 1 fala: olha, eu sabia que o Senhor colhe o que não planta. O Senhor junta o que o Senhor não espalhou. Por isso eu tive medo. E por ter medo eu escondi esse talento. E ele fala: servo mau, tira esse talento e dá aos outros. Eu vejo nisso aí que ele está falando do quê? De você ajudar o outro. Quando as pessoas confiam algo em você, e os talentos aqui, eu quero trazer uma parábola sobre talento, uma parábola não, uma reflexão sobre o profissionalismo. Quando eu ajudo a você, você me entrega 5. Você fala: Jonatas, eu preciso disso, isso, isso, e eu te entrego o dobro daquilo. Não porque eu vou ganhar algo, mas porque eu quero que você cresça. Eu sou o seu servo, eu estou te servindo, e quando eu te sirvo, você evolui. Quando você evolui, meu valor percebido aumenta. Mas eu não posso fazer isso por interesse meu. Eu tenho que fazer isso porque o meu estilo de pessoa é assim: agregar valor para o outro, fazer mais pelo outro, realizar para o outro, e as minhas coisas elas vão crescer naturalmente. E número 3, então, segundo aí, servir. Primeiro, acreditar no outro antes que eles acreditem neles mesmos. Segundo, servir ao outro mais do que ele serve você. E terceiro, dê valor antes que eles o valorizem. Então mostre que eles são os principais para a equipe. Eles são os grandiosos na equipe. Muito mais do que você é. Muito mais do que você faz. Muito mais do que você realiza. Mostre que eles são a chave. Eu preparei uma historinha aqui que é bem bacana. Era de um guri chamado Chris. Esse guri é dos Estados Unidos, e ele tinha uma doença. Acontece que ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ser um oficial de polícia. E nesse sonho dele de ser oficial de polícia, ele estava no hospital já, enfermo há um bom tempo. E havia alguns policiais que estavam por ali. E a mãe dele pegou um desses policiais, chamado alguma coisa, Shankwitz. Chamou esse Shankwitz e falou para ele: olha só, meu filho, ele tem esse sonho, tal. Ele se comoveu com aquilo e quis fazer algo a mais para aquela criança. Aí o que ele fez? Ele falou com todo o batalhão de polícia e pegou um dia, e eles pegaram essa criança e levaram ele até o batalhão de polícia. Essa criança foi até lá com 3 carros de polícia, 2 motos levando ele, aquele barulho, aquela sirene toda. Chegou lá, ele foi apresentado e tudo, fizeram um juramento de honra ao mérito, deram um uniforme oficial do tamanho dele para a criança, fizeram um dia inesquecível para aquela criança. 2 dias depois, aquela criança morre. E ela morreu agarrada com um uniforme de polícia. Ou seja, agregaram valor a ele, fizeram algo diferente por ele. Depois daquilo, aqueles oficiais pensaram e eles montaram uma ONG. Faça um pedido, o nome da ONG. E o que eles fazem? Com algumas crianças que estão em estado terminal, eles realizam um sonho daquela criança. Eles fazem algo para ela crescer. O que você está fazendo da sua vida? Será que sua vida só serve para você ganhar as coisas? Ou será que tem pessoas que estão se beneficiando com a sua vida? Ou será que tem pessoas que estão sentindo a sua vida vir e servir elas de algum modo? Fazer um impacto maior por algum modo? Hoje, durante minha leitura, minha esposa estava falando que ela leu em Provérbios, para você cuidar do cara que trabalha demais. Tome cuidado com o que você está trabalhando. Você juntando dinheiro, trabalha pelo dinheiro, tome cuidado. A águia pode vir e levar tudo embora. E como você vai ficar? Se você só pensa em você, seu egoísta. Pare e analise. Ter equipe, liderar equipe é muito mais do que você ficar fazendo só o que lhe convém. É você lutar pelos direitos de toda uma equipe, de toda um time que está apostando em você como ser o líder dele. Se você chegou até aqui,
Curta, comente, compartilhe. Esse vídeo vai lá pro YouTube. Hoje ao meio-dia já estará lá. Depois eu vou tirar ele daqui do Instagram. Vou começar a arrancar todos os IGTV daqui. Vai ficar tudo lá no Instagram, não, no YouTube. Lá no YouTube /Jonatas Duarte. Qualquer coisa na bio tem um link que leva direto para lá. Tem uns vídeos muito interessantes. Todo sábado tem um vídeo especial para você também desfrutar. Então tem conteúdo de altíssimo nível para você em todos os níveis. De segunda a sexta temos o Feliz Dia Novo, que é um episódio aqui das 8 até umas 8h10, 8h20, acho que hoje passou um pouquinho do horário, para que você possa embalar o seu dia para ter um crescimento especial. No mais, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, faça um dia espetacular e tamo junto até amanhã. Amanhã, pessoal, será o último dia da semana. Quinta-feira eu vou fazer uma viagem aí, um projeto espiritual. Ficarei quinta, sexta, sábado, só volto domingo, meio-dia. Live agora, só segunda-feira. Amanhã terá o último, depois só segunda-feira. Fechou? Um beijo enorme no seu coração, que tua terça-feira seja abençoada, seja cheia de realizações. Um grande abraço e até lá no YouTube.